Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia, um vídeo de análise, não vai ser um vídeo de notícia aí, vai ter pipocando uma notícia ou outra aqui, mas como eu prometi no vídeo no final da noite que eu trouxe ontem, falando do Anderson Moreira e também da nota oficial das nossas organizadas pedindo a série do Zé Ricardo, eu falei que ia fazer um vídeo de uma análise de quão difícil vai ser esse momento, desse ato do Vasco da Gama agora entre a possibilidade de virar SAF ou não, da 777 assumir ou não o Vasco da Gama no final de junho, começo de julho, por aí. Então vamos lá. Eu gostaria de começar a minha análise lendo um tweet do Renato Brito, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo. 10 jogos sem ganhar na Série B, se você considerar esse ano e o ano passado. 40 rodadas sem entrar no G4 da Série B. Realmente, conforme prometido, isso nunca foi antes visto na história. Se esperar a 777, pode ser que não dê mais tempo. Estamos todos à espera do milagre. Feliz Páscoa. Bom, esse vídeo aqui que eu estou fazendo foi muito da discussão que eu tive ontem no grupo de WhatsApp aqui do canal, dos membros. A gente passou um bom tempo conversando, discutindo sobre o tema. Olha como é delicado o momento que o Vasco vive. Primeiro, vamos falar do Zé Ricardo. O Zé Ricardo chega no Vasco no momento onde o Vasco estava com credibilidade zero no mercado. Ninguém queria pegar o Vasco e nem vir treinar e nem jogar. O próprio Zé Ricardo, na entrevista que ele deu, uma das primeiras, sobre a dificuldade de contratar jogador, ele falou, nunca tomei tanto não na minha vida. Esse elenco aí foi montado na base da misericórdia, porque o Vasco, infelizmente, está queimadaço no mercado. Ninguém quer vir jogar no Vasco. Segundo ponto, o trabalho do Zé Ricardo é muito ruim. Muito ruim. Todos os clássicos que nós fizemos, nós sequer empatamos um, foi só derrota. O Vasco foi eliminado pela Juazeirense na segunda fase da Copa do Brasil e já passou da primeira fase num jogo onde merecia ter perdido, porque a Ferroviária engoliu o Vasco e o melhor jogador do Vasco em campo foi o goleiro Thiago Rodrigues. Na Série B, os 2 jogos que o Vasco jogou, o Vasco fez 2 jogos ruins também e, independente dos resultados não terem vindo, você poderia falar, Diego, mas será que de repente não tem aí o acaso, a fatalidade do futebol? Não. O Vasco foi eliminado nas competições que ele foi e até aqui os resultados que ele teve foi condizente com o seu futebol. O Vasco apresenta partidas ruins. O Vasco é dominado muitas vezes por equipes pequenas. O jogo do Bangu, por exemplo, que o Vasco ganha em São Januário por 2-0, o Vasco tomou um vareio. O Lucas Oliveira, que hoje foi contratado, deitou os cabelos no jogo entre Bangu e Vasco e São Januário. O Nenê tira um coelho da cartola, mete uma bola no Raniel e depois o próprio Nenê faz um gol de falta logo na sequência. Mas o Vasco fez um jogo horrível. Portuguesa, enfim, se for falar aqui eu vou longe. O jogo do Fluminense, o Fluminense acabou o jogo no primeiro tempo. O Fluminense poderia ter metido uma goleada histórica no Vasco, 3, 4, 5. Passou o carro em cima do Vasco. No segundo tempo ele tirou o pé, com o time reserva. Então, enfim, complicado. Voltando aqui agora para análise, o Zé Ricardo não vai ser mais treinador do Vasco. Isso é fato. Fato. Ele tá... Já viu na empresa quando o cara já tá demitido, mas ele tá cumprindo um aviso prévio? O Zé Ricardo tá cumprindo um aviso prévio informal. Quando a 777 assumir, ele não vai ser treinador. Ele tá com dias contados. Pode ser, vamos supor que ganhe da Chape agora e embale algumas vitórias. Como vai estar na Série B, talvez mantenha-se ele até o final do ano. E aí, quando acabar o campeonato, Zé, obrigado, eles vão contratar um treinador estrangeiro para poder fazer o projeto deles na Série A. Montar o plantel, trazer os jogadores e por aí vai. Isso é na melhor das hipóteses, pensando no norte para o Zé Ricardo. Sendo que o Zé Ricardo não vai chegar até lá. O Zé Ricardo deve ser demitido por agora. E a diretoria do Vasco, acredito eu, isso é uma análise minha, não é informação, eu já bati nessa tecla aqui algumas vezes, eles estão no seguinte dilema. Eu demito o Zé Ricardo agora. Beleza.
trago quem? Porque a gente tem 3 votações ainda da SAF. Uma agora dia 30 de abril, para saber se os associados aceitam incluir ou não a SAF no estatuto. Depois, em maio, vai vir a proposta da 777, vai ficar pública, ela já veio, mas não está pública ainda. Vai se levar para o deliberativo para votar, se aceita vender ou não, pela proposta que foi feita. Depois tem mais uma convocação para os sócios votarem. Essa dos sócios votarem, que é a última, se vai aceitar vender mesmo 70% do futebol do Vasco, só vai ocorrer lá em junho. E aí qual é a questão? A gente está acreditando que vai passar, mas nós não temos certeza se realmente vai passar a proposta. Porque quando a proposta ficar pública, a gente vai ter o conhecimento de todos os detalhes do contrato. E pode ser que tenham cláusulas no contrato que a gente ache ruins. O do Cruzeiro, não foi sair pipocando um monte de coisa depois? Foi vendido um peixe de um jeito, mas depois, quando foram ver, a proposta não era bem aquilo. Pode acontecer, a gente não sabe. Segundo ponto, o Vasco já está, isso eu achei um erro, achei uma forçação de barra. Os caras emprestaram os 70 milhões, né? E esse dinheiro não vem limpo, tem que pagar o juro deles. Se a SAF não passar, tem que pagar o dinheiro. Então você já pressiona a venda. Pô, acho que vocês não vão ter como pagar, então já toma o dinheiro aqui. Senti isso, uma espécie já de forçar a venda. Ó, já toma uns 70 milhões aí. Por outro lado, o Vasco tinha um buraco no orçamento também. Ele só conseguiria esse dinheiro se conseguisse pegar aí o Peck, o Riquelme, sei lá, alguns moleques que vendesse para poder tapar o buraco do orçamento. Ia conseguir? Enfim. Então acho que hoje tem uma pressão, né, os 1,5 milhão de dólares que o Vasco pagou no Palácios. Se a SAF não passar, o Vasco vai conseguir honrar esse 1,5 milhão de dólares com o Inter? O Vasco vai conseguir pagar o empréstimo? Então, foi meio que uma forçação de barra, na minha visão, essas negociações. Tem que passar a SAF aí, porque se não passar, não tem como pagar essas coisas aqui, não. Enfim, mas se tratando de Vasco da Gama, tudo é possível. Pode ser sim que a SAF não passe. E aí, como é que fica E o ponto final da minha análise é o porquê que eu acho que essa discussão de SAF agora é um tremendo de um erro. Não, eu quero que passe, tá? Deixo sempre bem claro aqui que eu quero que o Vasco vire SAF, mas acho que o timing tá errado. Isso não era para estar sendo discutido. Vou até já falar logo disso. Não era para isso estar sendo discutido agora. Isso tá atrapalhando a vida do Vasco. O Vasco tinha que ter feito a sua SAF igual o Botafogo e o Cruzeiro. Acabou o ano. Dezembro, janeiro, fevereiro, porque tem esse trâmite burocrático, né? Uns 3 meses, 4 meses, que até chega a proposta. Vota no deliberativo, leva pro sócio votar. Volta pro deliberativo, vota, leva pro sócio. Tem prazos, tem ritos. Isso leva de 3 a 4 meses. Então tinha que ser, vou começar. Acabou o campeonato da Série B. Pum, novembro. Dezembro, Copa do Mundo. Vambora. Começa lá, apresenta a proposta. Vota, pá. Lá para fevereiro, março, o Vasco tava com a sua SAF. Passou, vendeu e tal, resolveu. Tamo no Campeonato Carioca ainda, monta o time e vai embora. O Botafogo fez isso. Ainda assim, o Botafogo tá montando o elenco dele. Vocês viram agora que chegaram alguns jogadores no final da janela. Então o Botafogo ainda tá fazendo esse processo. Mas o Botafogo vai ter o Campeonato Brasileiro inteiro, já com um dono que chegou na reta final do estadual e tava ali, etc. O Vasco tá fazendo tudo errado. Tudo errado. O Salgado tá pedindo a Deus pro Zé Ricardo ganhar uns jogos para ele não ter que demiti-lo e a 777 assume, ó, agora é com vocês, ó. Não tem mais nada a ver com isso. Porque se demite o Zé Ricardo agora, traz quem? Com o dinheiro do Vasco ou com o dinheiro da 777? Vai trazer o Wenderson Moreira, que é o nome que pipocou aí. A 777 vai querer o Wenderson Moreira quando assumir? O John Textor demitiu o Wenderson Moreira lá quando ele assumiu, porque ele queria um português, queria um estrangeiro. E aí? Aí você traz um treinador, ó, daqui a 2 meses e meio a SAF provavelmente vai passar. Os caras devem querer um estrangeiro. Quem é que assume o Vasco sabendo que vai ficar 2 meses?
Ou que se ele assumir, ele no máximo no final do ano ele tá na rua. Se o trabalho for bem, não, segura o cara até o final do ano, demite. Por outro lado, se a 777 quiser trazer um estrangeiro, eu acho um erro completo. Isso é papo de maluco. Se trazer um treinador estrangeiro para uma Série B, o campeonato no segundo turno, você montando elenco, porque provavelmente eles vão trazer peça, os caras mal conhecem o Brasil, que dirá uma Série B. Então acho um erro. O estrangeiro, se for chegar no Vasco, tem que ser pro ano que vem. Passou o ano, o Vasco subiu. Pô, o cara afirmou que quer um gringo, um alemão, um italiano, sei lá, um americano. 2023, que vai chegar, vai ter o estadual, vai montar o elenco, vai conhecer os jogadores, o que não for dando certo, após o estadual, manda embora, traz outros jogadores na outra janela, é outro papo. O próprio cara vai ter que se habituar, ele não é daqui, caramba. Então, por isso, eu sugiro um nome, mas acho que esse nome não aceita. Mas eu forçaria uma barra e bateria lá na portinha do Cuca. Cuca tem experiência de Série B? Não, não tem. Mas o Cuca conhece o Brasil, conhece o Vasco, conhece os jogadores do Vasco. Pensando em projeto, ó, a gente tá aqui, né, a gente precisa subir, mas ano que vem o clube tá vendido, nós temos uma grana violenta para investir aqui, você monta o seu time. O Cuca é ótimo para montar time. Inclusive cansou de montar time sem dinheiro. Goiás, São Paulo, Botafogo. O Cuca é muito bom de montar elenco. Aquele time do São Paulo, super campeão, tricampeão brasileiro em sequência, quem montou o time foi o Cuca. O Paulo atuou e assume depois. O Cuca é ótimo para fazer isso. Ele vai topar, sair da casa dele, agora na tranquilidade que ele tá, e estava com alguns problemas em particular, para vir para a Série B e tirar o Vasco desse problema e já montar um time pro ano que vem? Seria um nomaço. O Cuca já disse que tem um sonho de trabalhar no Vasco. Tem entrevista dele falando sobre isso. Então, assim, acho que ele não vai topar, não. Mas fica esse problema. Tudo porque foram discutir uma SAF na porcaria do meio do ano. O Vasco jogando a sua vida, que é a Série B. A atual gestão, Jorge Salgado, que faz mais uma vez um trabalho ridículo no futebol. Ridículo no futebol. Péssimo. Ele tá se escorando na SAF. Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, pro tempo passar e os caras assumirem logo. E pra ele, seria bom que o Zé Ricardo se mantesse, porque não precisaria demiti-lo e ficar nesse problema agora de trazer um cara que daqui a um mês e meio, 2, quando a 777 assumir, pode ser mandado embora. Até pra ir no mercado pra negociar é difícil. Quem pega? Então o Vasco tá numa sinuca de bico do cacete. Por outro lado, já se comprometeu financeiramente com algumas coisas que o Vasco não tem condição de pagar, só tem condição com a 777 assumindo, que foi o caso do Palácios, que foi um empréstimo de 70 milhões. Entendeu? Então fica toda essa situação. Essa SAF teria que ser discutida ou em janeiro do começo do ano, ou dezembro, final do ano. Agora traz toda essa instabilidade. Vai ter jogador que já sabe que mal está sendo aproveitado agora. Quando mudar o perfil, quando chegar a 777, os caras vão trazer jogadores mais tarimbados. O cara já não fica. Provavelmente esse cara vai entrar no come-dorme, porra, já não vou ficar mesmo. Eu sou o terceiro lateral aqui. Quando os caras chegar com dinheiro aí mesmo que eu não vou ficar. Esse cara já acomoda. Então, essa instabilidade toda é ruim. Carlos Brasil deve estar agoniado. Porra, vão me mandar embora, eu fico. É ruim pra todo mundo. Sendo que, se tivesse acabado a praga do campeonato, lá em dezembro, ou se fizesse essa merda no começo do ano, a gente não estaria nesse rolê. Discutir isso durante o estadual, se dane, a gente tá nem aí pra estadual. Chegou a semifinal, tá bom. É a obrigação. Agora, na Série B tinha que estar com tudo azeitado. Então, infelizmente, o Vasco tá naquela. Preciso demitir o Zé Ricardo porque o trabalho é muito ruim. Por outro lado, se eu demitir, como é que eu faço? Como é que eu negocio para trazer um cara nesses 2 meses e meio? Contrato com que cabeça? Com a minha de a 777 não passar e eu trazer um treinador que eu tenha condição de pagar? Porque não adianta trazer um Cuca da vida aí e a 777 não passa. O Vasco vai conseguir arcar o salário dele? Não vai. Ele vai querer pedir 1 milhão para vir treinar o Vasco. É muito delicado.
complicado, cara. Então, acho que o Vasco se meteu num buraco, num problema que não tinha necessidade. Não tinha essa necessidade. A gente poderia sim virar SAF no final do ano ou no começo do ano. Quero que a SAF passe e agora, meu amigo, já ouviu aquele termo, quem pariu bateu os que balance? Quem pariu bateu os que balance, Salgado. A culpa é sua. Você que tá no clube aí há 2 anos já. Quem não subiu com o time ano passado foi o senhor. E quem montou o time que tá fazendo vergonha o ano de novo foi o senhor de novo. Dá teu jeito, meu parceiro. Complicado. E agora? O que tu acha? Deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários. Demite Zé Ricardo? Não demite? Segura até julho? Até julho. Será que o Vasco não já tá com a vaca pro brejo? Em 10º lugar, a 12 pontos do G4. E ainda tem um problema. Aí se a 777 assume nessas condições, aí eles trazem um monte de jogador para tentar fazer uma arrancada para o time ir para a Série B, não consegue. A Série A não consegue. Sabe o que vão falar? Tá vendo aí, ó? Essa 777 é uma merda. Os caras não conseguiram subir o time. Foi o que aconteceu no Genoa. Eles pegaram o time no meio do campeonato, botaram 111 milhões em reforços, trocaram o treinador, o Diabo 4, o time não reagiu. Vão dizer que a culpa é de quem? Do Genoa não subir. Do Genoa cair, se cair, que faltam 5 rodadas ainda do italiano. Ah, a culpa era 777. Era mesmo? Complicado, galera. Enfim, isso chama-se falta de planejamento. É isso. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários.